Hoje nós vamos conversar sobre um tema. Acho que a gente não escuta, a gente até escuta falar, mas assim, quando eu fui procurar entender do que se tratava, eu falei, é isso, né? É uma coisa que acontece, que a gente está acostumado a ver aí nos relacionamentos, mas às vezes quando a gente escuta falar tal nome, rebote, assim, a gente não associa muito ao que se trata. Boa noite para quem está chegando. Vou pedir para vocês compartilharem aí a nossa live hoje. Enviar aviãozinho aí para alguma amiga, algum colega, algum familiar. Joyce, Ana, Simone, sejam bem-vindas. E hoje essa live é uma live que eu pretendo e planejei para ser mais breve, mas ao mesmo tempo é um bate-papo muito interessante e já vem se relacionando com tudo que a gente já, né, com tudo que a gente tem conversado aqui nas lives, nos conteúdos e eu acredito que é algo que é muito atual. Eu acredito que todo mundo, se não vivenciou, conhece alguém que vivencia o relacionamento rebote. Então nós vamos começar o nosso bate-papo. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Compartilhe aí a nossa live. Quero dizer para você que fique à vontade para colocar o seu comentário aqui no chat, tá bom? Fazer alguma pergunta para que a gente possa mesmo ter aqui um bate-papo legal. Então tá, eu quero começar perguntando para quem tá aqui, você já ouviu falar em relacionamento rebote? Você já ouviu falar nesse termo? Ou você conhece alguém que vivencia um relacionamento rebote? Você sabe o que significa? Coloca aqui para mim no chat para eu saber se mais alguém tem conhecimento desse termo, né? Relacionamento rebote. Você que tá aqui no ao vivo comigo, você que porventura assistir depois, deixe também nos comentários. Então nós vamos começar o nosso bate-papo para a gente não se delongar muito, mas fiquem à vontade para comentar aqui. Os relacionamentos rebotes, né, são esses relacionamentos que a gente vê muito acontecendo e como eu falei, a gente não sabe que era relacionamento rebote. Você conhece ou deve conhecer alguém, ou de repente você foi essa pessoa, vivenciou isso em algum momento da sua vida, onde terminava um relacionamento e já emendava em outro. Acabou de terminar um relacionamento, já conhecia outra pessoa, daqui a pouco já estava ali num relacionamento sério com essa pessoa. Então esse é o relacionamento rebote, aquele relacionamento que emenda uma nova relação após o término do anterior, do relacionamento anterior. E geralmente esses tipos de relacionamento, ele termina rápido, ele não dura muito, na maioria dos casos. Mas eles podem sim, segundo os estudos, segundo as pesquisas que eu fiz, eles podem ajudar algumas pessoas a seguir em frente após o término de um relacionamento. Principalmente se aquele relacionamento já vier de um desgaste, se o relacionamento anterior vier de um desgaste muito grande, e de repente essa pessoa encontra alguém bacana, alguém que ajuda ela ali naquele processo, pode ser interessante. Mas isso não é a regra, né? E aí a gente está falando da exceção. Então, esse relacionamento rebote é aquele relacionamento onde não há um tempo, não há um espaço, não há um momento a sós após o término de um relacionamento para que essa pessoa que teve o término de um relacionamento possa processar emocionalmente, né? Para que ela possa processar as suas emoções de tudo que ficou daquele relacionamento anterior. Boa noite para quem está chegando. Então, o relacionamento rebote é esse relacionamento onde emenda um relacionamento no outro e aquela pessoa que passou por aquele término não tem tempo de processar o que ficou, o que restou ali daquele relacionamento anterior. E esses novos relacionamentos, o relacionamento rebote, ele pode no início parecer interessante, como eu falei em alguns casos, né? Aquela busca por preencher aquele vazio que deixou o término anterior, o término do relacionamento anterior. Mas eles geralmente são baseados em quê? Em emoções mal resolvidas, em necessidades emocionais do relacionamento anterior que não foram resolvidas. E aí que está a grande questão do relacionamento rebote, porque se você vem de um relacionamento que terminou e principalmente ainda há um sentimento,
se ficaram mágoas, ressentimentos, enfim, e isso não foi processado, não foi elaborado, não foi resolvido, isso pode ser prejudicial para o novo relacionamento, né? Isso pode levar para que o novo relacionamento de fato não seja legal, não seja saudável também. Então, não houve aí uma elaboração, uma superação do término do relacionamento anterior, que pode envolver aí realmente a rejeição, principalmente se aquela pessoa que entrou no relacionamento rebote não queria ter terminado o relacionamento anterior. E aí a grande questão é que essa pessoa que veio desse relacionamento e entra em outro, justamente porque ela não deu tempo ao tempo para ela processar todas as suas emoções relacionadas aí ao relacionamento que terminou, ela pode não estar emocionalmente disponível, aberta para um relacionamento saudável, para se comprometer com aquele novo relacionamento, porque ela ainda nem processou o que ficou do anterior. E isso pode trazer um impacto emocional negativo muito forte para esse novo relacionamento e para a pessoa com quem ela está se relacionando, para o novo parceiro, para a nova parceira. E por isso que é importante que em algum momento esse relacionamento rebote ele pode de fato ajudar algumas pessoas a seguirem em frente, a lidarem com tudo que passou, só que ele não vai proporcionar aí uma base legal para o novo relacionamento, para que ele seja um relacionamento que produza bem-estar, que seja agradável, que seja saudável, que a gente fala. Porque assim, gente, é muito importante dar tempo para processar, para curar, para superar aí as emoções do término do relacionamento anterior. Porque podem restar aí raivas, ressentimentos, frustrações, solidão, né? E aí muitas vezes a pessoa leva tudo isso para o novo relacionamento. Boa noite, tia, que bom ter você aqui, seja bem-vinda. Então ela pode não processar, não ter processado todas essas emoções, e é isso que permite que esse tempo é que vai permitir que essa pessoa se reconecte com ela mesma após o término desse relacionamento. Ela vai entender as necessidades dela, ela vai entender e aprender com o que passou, com esse relacionamento que terminou, o que aconteceu, por que esse relacionamento veio ao fim, por que não deu certo, né? E aí ela vai conseguir se preparar melhor, inclusive para novas relações futuras, para fazer diferente, para ver o que ela permite ou não nos próximos relacionamentos ou no próximo relacionamento. Então, assim, o relacionamento rebote pode ajudar algumas pessoas em algum momento a seguirem suas vidas, né? Inclusive ajudar ali na questão da autoestima. Muitas pessoas inclusive entram em relacionamentos rebotes com o intuito de fazer ciúme no ex-namorado, na ex-namorada, né? No ex-parceiro, enfim. E em alguns casos pode dar certo. Mas, por exemplo, se você já termina um relacionamento ou vem de um término e você emenda com outro relacionamento já pensando em fazer ciúme no ex, aí já não tá legal, né? Porque você vai estar brincando com os sentimentos de uma outra pessoa que topou estar ali com você e que de repente acredita que aquele relacionamento está sendo correspondido e no final das contas não, ele pode estar sendo usado ou usada para fazer ciúme no ex ou na ex, né? Então aí já mora um perigo, né? Aí já temos um problema. Boa noite para quem está chegando. Então é um problema do relacionamento rebote, é justamente isso também, né? Porque a pessoa acaba não tendo responsabilidade afetiva com o novo parceiro ou com a nova parceira, se está usando ele ou ela para causar ciúme no ex ou na ex, né? Então, assim, ele pode ajudar, o relacionamento rebote pode ajudar aquela pessoa que veio de um relacionamento que já estava falido. Sabe aquele relacionamento que no final das contas sabe que não estava dando mais certo, sabe que realmente não era mais para continuar e estavam se arrastando, tentando fazer dar certo? Talvez esse relacionamento já venha de um desgaste, né? O relacionamento anterior já veio de um desgaste e talvez esse novo relacionamento, o relacionamento rebote, possa ajudar essa pessoa, né? Mas assim, como eu falei, são as exceções, porque na verdade, na maioria das situações, os relacionamentos rebotes, eles não duram muito, segundo as pesquisas, segundo, né, as estatísticas aí que são feitas, né, a partir de pessoas que realmente vivenciaram essa realidade. Então, o relacionamento rebote, a pessoa que entra nesse tipo de relacionamento, ela pode estar se enganando, porque ela não quer lidar com as emoções
com a rejeição, com o que ficou ali de negativo desse término. Mas sinalizem para mim se vocês estão me escutando bem, por favor. Se meu fone aqui tá legal para vocês. Então, a pessoa que entra no relacionamento rebote, ela pode estar se enganando e, ao mesmo tempo, ela pode estar enganando o outro. Como eu falei, se você entra num outro relacionamento, assim que termina o anterior, e na ideia de fazer ciúme no ex, você está enganando esse novo parceiro. Você está enganando essa nova parceira. O relacionamento rebote também pode levar a pessoa a pular uma das fases mais importantes do término de relacionamento, que é a fase do luto. Né? Afinal de contas, algo ali se perdeu. Assim como quando se tem o luto pela perda de alguém querido, o término de um relacionamento não deixa de ter ali um luto. Principalmente se uma das pessoas não queria aquele término, né? Que é uma coisa comum de acontecer. Então, a fase desse luto, que é justamente onde a pessoa vai processar, vai elaborar, vai vivenciar a dor, o sofrimento do término e conseguir elaborar isso, dar nome a essas emoções que vierem. O luto é esse processo, para a pessoa poder se reconectar com ela mesma a partir daí e estar aberta, realmente livremente, genuinamente, novos relacionamentos. Então, a pessoa que não vivencia essa fase e ela vai para um outro relacionamento, ela corre o risco de não vivenciar um relacionamento saudável. Principalmente se ela vem de relacionamentos tóxicos, de relacionamentos que já não eram bons, e aí ela vai emendar em um outro relacionamento. Então, sem ter elaborado o término do anterior, ela corre o risco de entrar em uma outra furada, vamos falar assim, né, o português. Ela corre o risco de entrar em uma nova furada, em um relacionamento que também não vai ser legal. E perigoso ela sofrer mais ainda, né? Porque aí pode emendar sofrimentos, dores, traumas, um no outro, e ela vira sofrer mais. Então, ela também, se ela não teve tempo, essa fase de elaborar a dor do término, da rejeição, ou de pensar também no que de repente ela fez de errado, que não foi legal no último relacionamento, ela também corre o risco de repetir esses mesmos erros na próxima relação. Porque não deu tempo dela pensar sobre isso, não deu tempo dela refletir sobre isso, dela elaborar. O relacionamento rebote, usando um linguajar bem psicanalítico, assim, também é uma forma da pessoa não querer e não lidar com a falta, né? Porque é frustrante, porque causa ali uma angústia, é como se ela tivesse que ter sempre alguém, né? Então, lidar também com essa falta, com essa solidão, é complicado, é difícil para muitas pessoas. Então, também o relacionamento rebote pode servir como se fosse essa forma de mascarar isso também. Então, assim, é muito importante, quando se termina um relacionamento, ter esse momento, ter esse tempo, que aí não existe um tempo cronológico, né, de relógio, quanto tempo que você tem que ficar sem se relacionar, porque isso é muito subjetivo, isso é de cada pessoa, mas é muito importante que essa pessoa tenha tempo para refletir, para pensar por que o relacionamento terminou, o que aconteceu, o que aconteceu naquele relacionamento que terminou, que você não quer que se repita nos próximos relacionamentos ou no próximo relacionamento, o que você tirou de conclusão no último relacionamento que você não aceita no próximo de jeito nenhum, já pensando nos limites, já pensando em construir mesmo uma relação mais saudável, uma relação mais equilibrada, uma relação que produza bem-estar, saúde para você, saúde mental, bem-estar emocional. Então, assim, por isso que emendar um relacionamento em outro é perigoso. É muito perigoso. Principalmente se você vier de um relacionamento que já estava te desgastando, de um relacionamento que estava te adoecendo. Então, é muito importante parar, pensar, refletir, elaborar sobre isso tudo. E aí, então, né, ao terminar esse relacionamento, é muito importante pensar o que mais pode ser feito. Porque tem uma frase, né, uma frase popular, inclusive um ditado, que um amor se cura com outro amor, com um novo amor. Tem até um vídeo sobre isso aqui no meu perfil. E aí é um perigo, né? Porque será que é bem assim que funciona? Será que emendar um novo amor em outro, um relacionamento em outro, que você vai conseguir lidar com suas emoções? É bem capaz que não, né? Porque a tendência é sufocar as suas emoções, guardá-las, escondê-las de alguma forma. E aí também é muito importante pensar
como que é importante aproveitar esse tempo desse término, se essa é a sua realidade, você que está aqui nesse vídeo, nessa live, que está assistindo gravado, enfim. Pensar que o que mais pode ser feito nesse término, mesmo que esse relacionamento tenha sido um relacionamento muito duradouro, de longos anos, e que venha a terminar por algum motivo, o que você pode fazer para se reconectar consigo mesma, para que você esteja bem emocionalmente consigo e que futuramente, você encontrando alguém querido, alguém bacana, você queira e possa se relacionar de novo de uma forma agradável, de uma forma mais leve. E aí, bom, podemos pensar em possibilidades, né? Porque isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas, por exemplo, amigos, de repente, aquele relacionamento que você estava já não era um relacionamento bom, e inclusive por ele você se anulou, né? De repente você veio de um relacionamento onde você tinha uma dependência emocional muito grande, e você se anulou naquele relacionamento que muitas vezes dura anos e anos, e realmente reaprender, gente, a se reconectar consigo mesma, a viver consigo, sabe? Com essa própria solidão, é desafiador. E por isso que muitas pessoas não conseguem lidar com isso e já partem para um outro relacionamento, já emendam para outro relacionamento, né? O relacionamento rebote. Mas o quanto que muitas vezes, talvez esse término seja a oportunidade de você voltar a ter contato, a conviver com pessoas que eram importantes para você, que eram interessantes para você antes do relacionamento. Conviver com seus amigos, sair com os amigos, estar mais presente com os seus familiares que são queridos, que causam bem-estar para você também, né? Porque se é para você procurar estar conectada com essas pessoas, que elas possam realmente produzir bem-estar, que seja agradável estar com essas pessoas, principalmente se você vem de um relacionamento que foi muito pesado, que foi muito difícil. Boa noite para quem está chegando, seja bem-vinda. Então, assim, ao terminar um relacionamento, tente não emendar em outro relacionamento. Tente trabalhar as suas questões, procure tirar tempo, esse tempo do término, para elaborar essa fase do luto, essas fases do luto, e também para você se reconectar com seus amigos, se reaproximar de pessoas especiais para você, que de repente você acabou se afastando delas em nome do relacionamento, né? Tenha se anulado aí. Talvez seja o momento de você buscar desenvolver mais o autocuidado, que é esse cuidado consigo mesmo, de repente ir para uma academia que você gostava, ou começar do zero, fazer uma atividade física que você gosta, não necessariamente tem que ser uma academia. Ou se tiver muito difícil, se você se perceber muito fragilizada, buscar mesmo uma terapia para você trabalhar as questões, os traumas que ficaram, principalmente se foi um relacionamento tóxico, se foi um relacionamento abusivo, se foi um relacionamento que não produziu saúde e bem-estar para você, que você percebeu que a sua autoestima foi abalada, foi afetada. Então, a terapia pode ser muito importante nesse processo. Um novo curso, aprender alguma coisa, aprender um novo hobby, sabe? Tem tantas coisas que podem ser feitas após o término de um relacionamento que não necessariamente tenha que ir para um novo relacionamento logo em seguida, percebe? Então, assim, claro que diante do que você gosta, que diante com que você se identificar, né? Mas, assim, tantas coisas para aprender, né? Um novo curso, uma nova área, estudar, se você gosta de estudar, aprender, reaprender a viver isso. Algo que você gosta de fazer é dançar, é sair com os amigos, sei lá, ir pro cinema, viajar. Quem sabe essa é a oportunidade, né? É o aprender a conviver sozinha, conviver consigo mesma. Aprender a estar bem com a sua própria companhia. Isso faz toda a diferença, isso vai fazer a diferença para o seu relacionamento futuro, se você vier a se relacionar no futuro. Porque você vai estar bem consigo, você vai estar leve, você não vai pesar o seu futuro parceiro ou parceira com traumas, com questões que ficaram mal resolvidas aí do outro relacionamento, né? Que se você entrar num outro relacionamento e emendar, você não vai ter tempo de fazer isso, né? Então você tem aí um tempo para superar esse passado. Você não vai esquecer, é impossível esquecer o que se passou, não é verdade? Mas superar, né? Trabalhar essas questões, as mágoas, os ressentimentos, os traumas, principalmente se forem relacionamentos que vieram de traições, de infidelidades, de maus tratos de alguma forma, né? Então, assim, você vai conseguir pensar melhor nas suas escolhas, quando você analisar como foi aquele relacionamento, você vai perceber o que você não quer mais para sua vida, o que você não quer mais para um novo, para um próximo relacionamento. E é entender mesmo, sabe, gente, que você não depende de um outro para ser feliz. Esse outro que chegar na sua vida, ele tem que chegar para somar alegrias,
para complementar, né? Isso torna um relacionamento leve, isso torna um relacionamento agradável. Agora, quando de alguma forma, mesmo que inconscientemente, a gente responsabiliza um outro pela nossa felicidade, a gente terceiriza para um outro a nossa felicidade, o nosso bem-estar, aí é um perigo muito grande. Porque se esse daí não conseguir atender as suas expectativas, né, como é que você vai fazer depois? Então, por isso que é muito importante, após o término desse relacionamento, você conseguir dar esse tempo para você, para suas emoções, trabalhar isso, acalmar essas emoções, talvez perdoar o que tiver que perdoar também, porque o perdão ele torna leve quem perdoa, né? Assim, você consegue se lembrar do que aconteceu sem o peso da dor, sem o peso talvez até da culpa, do remorso, por algum motivo. E então você vai estar bem consigo mesma e pronta para um relacionamento saudável. Se você vem de um relacionamento onde você se anulou, onde você fez de tudo para caber no mundo do outro, onde você de fato se percebeu dependente daquele outro, dependente emocionalmente, você não sabia tomar as próprias decisões, não sabia caminhar com as próprias pernas, se afastou de pessoas muito especiais para você. E aí, claro, né, se você viveu em torno desse relacionamento e se anulou de todo o resto, se afastou de todo o resto que era importante para você, olha só, se esse relacionamento terminou, a oportunidade de você recomeçar, a oportunidade de você se reconectar consigo mesma, com suas emoções, com o que você gosta, de se reaproximar de pessoas que são especiais para você, isso vai fazer diferença na sua vida. E não só na sua vida, isso vai fazer diferença no seu próximo relacionamento. Porque você vai conseguir perceber logo no início o que você quer, o que dá, o que não dá para você. E também poder somar com esse outro. Não ficar só esperando do outro. Você também vai poder estar disposta emocionalmente. Você vai estar bem, você vai estar leve para também proporcionar para o outro isso, né? Para que esse próximo relacionamento possa ser agradável de fato para você. Então, gente, alguém quer fazer alguma colocação, algum comentário, alguma pergunta? No meu roteiro, basicamente, é isso que eu quis conversar com vocês. Mas como eu falei no início da live, eu acredito que todo mundo conhece uma pessoa que vive ou que vivenciou relacionamentos rebotes, né? Porque assim, aquela pessoa que terminou hoje, amanhã você já vê ela com outra. Terminou hoje, daqui uma semana já tá namorando de novo com outra pessoa, né? Eu conheci pessoas assim, eu acredito que vocês também possam ter conhecido, né? E de repente, se você passou por isso, ou se você vivenciou isso, talvez seja o momento de você tirar esse tempo para você. Como eu disse, para você se reconectar consigo mesma, para você pensar o que você quer fazer diferente no próximo relacionamento, o que você não aceita de jeito nenhum na próxima relação, para que você possa trabalhar aí sua autoestima, se cuidar, se olhar, sabe? Se olhar com carinho, buscar uma terapia se for o caso, se tiver muito difícil para trabalhar essas questões, porque um término de relacionamento pode sim ser traumático para muitas pessoas, dependendo de como foi esse término, dependendo de como foi este relacionamento ao longo de todo o tempo. Porque percebe, gente, tudo é um processo. Para a gente começar um relacionamento é um processo, né? Você não conhece hoje, amanhã já está lá namorando, acontece alguns casos, né? Mas pensando via de regra, isso é um processo. E isso é importante, que seja um processo, é importante. Da mesma forma, o término de um relacionamento também é um processo. E dentro desse processo de término, existe o que chamamos aí de fase do luto. O luto por esse término, que é o momento de você processar as suas emoções, de você recalcular a rota, de você superar esse passado, de você superar esse término ou esse relacionamento, superar o ex, né? A gente escuta muito popularmente como superar o ex. Então, assim, é voltar para si. Olhar o que ficou, o que restou desse relacionamento. O que restou de bom e o que restou de ruim, que você precisa trabalhar, que você quer trabalhar ali nas suas emoções, para você fortalecer a sua autoestima, para você estar bem consigo mesmo emocionalmente, para você conseguir estar disposta emocionalmente para conseguir se relacionar novamente com outra pessoa de uma forma leve, de uma forma entregue, de uma forma genuína. Então, eu acredito que é isso.
que eu quis conversar com vocês, eu trouxe para conversar com vocês hoje. Quem está chegando no finalzinho da live, ela vai ficar gravada aqui no meu perfil para você assistir depois, reassistir. E deixe aí nos comentários, deixe a sua curtida. Se você passou por essa live, deixe o seu joinha para eu saber, para eu perceber que você esteve por aqui. E agradeço quem esteve aqui ao vivo comigo. E até semana que vem com o nosso próximo live. Tchau, gente!